Olá, meninos e meninas do terceiro ano, como vocês estão? Vou gravar esse videozinho no PowerPoint para explicar para vocês um pouquinho da diversidade das algas, tá? Na última videoaula eu estava falando sobre as características das algas e eu estava falando sobre os 7 filos e aí cortou o vídeo, por acaso. Então a gente vai seguir a partir desse ponto. Eu ia gravar outra videoaula presencial, mas achei mais fácil, até para testar esse programa o Ocan, gravar por aqui, tá? Então a gente vai falar dos 7 filos principais. Existem muitos filos. Vocês sabem que as algas são polifiléticas, não tem aquele ancestral comum, né? Então são muitos filos e eu vou falar dos 7 principais, que é os que mais se comentam, tá? Clorofita, bacilariofita, crisófita ou crisofita, faofita, rodófita, dinófita, que a gente chama de pirrófita também, e euglenófita, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre eles. Então a gente começa falando do filo clorófita ou clorofita, né, que são as clorófitas ou algas verdes. As algas verdes são as mais conhecidas, porque a gente olha lá nos oceanos, bem bonitinhas algas. E elas habitam, né, o mar, água doce ou superfícies úmidas também. A superfície úmida vocês conhecem, porque é o limo. Sabe aquela película esverdeada, escorregadia, que quando a gente às vezes vai numa sanga, pisa numa pedra, escorrega, aquela penugenzinha, né, esverdeada, é o limo. E o limo nada mais é do que uma alga verde. Lembram que eu falei na nossa última aula que as algas elas poderiam viver no mar, na água ou também em superfícies úmidas. Então, as superfícies úmidas é na forma desse limo, tá? Qual é a estrutura corporal? Tem grande diversidade as algas verdes, porque elas podem ser unicelulares, ser constituídas de apenas uma célula, coloniais, serem constituídas de várias algas unidas, né, em forma de colônia, ou multicelulares, que são as algas que constituídas de mais de uma célula, tá bom? A morfologia das algas, elas têm corpo filamentoso em forma de lâmina. Então aqui tem algumas algas, ó, marinhas que eu coloquei, aqui de água doce. Parece uma plantinha, não parece? Mas não é uma plantinha. E o comportamento, né, dessas algas das clorófitas, elas podem viver associadas a fungos. Lembram do mutualismo, quando eu falei para vocês lá no segundo ano, que as algas associadas a fungos são chamadas de líquens. E também podem ser endossimbiontes, quando vivem dentro de uma célula de um animal aquático, por exemplo. Aqui eu coloquei uma alga na forma de colônia, por exemplo, ó. E aqui eu coloquei uma observação que recebe uma atenção especial dos especialistas por terem parentesco evolutivo com as plantas. Então aqui as algas verdes, ó. E olha lá o cladograma, ó, o parentesco evolutivo com as briófitas, musgos, pteridófitas, samambaias, gimnospermas, plantas com semente nua, que a gente chama, e angiospermas, plantas com semente coberta. Então, gente, deduzindo assim, entre outros fatores, pela constituição semelhante das paredes celulares e dos pigmentos fotossintetizantes. Então, acredita-se que as plantas tenham surgido a partir das clorófitas, de água doce, há mais ou menos 400 milhões de anos atrás, ou seja, muito tempo. O que acontece, gente? Acredita-se, né, que essas algas elas têm esse parentesco com as plantas, mas é esse filo mais que parece que são as clorófitas. Então, por isso que as algas durante algum tempo até elas pertenceram ao reino, né, das plantas, mas depois elas caíram fora, porque vocês vão ver que as outras não se parecem com plantas, algumas, né? Tá bom? Segundo filo, o Bacillariophyta, que são as diatomáceas. Elas habitam mares frios e há também espécies de água doce. A estrutura corporal são unicelulares ou coloniais, podem viver em forma de colônia, né? E elas são revestidas por uma carapaça de dióxido de silício, que é a conhecida sílica nossa, né? O mesmo componente do vidro. Então confere essas algas um aspecto brilhante, iridescente, que a gente chama, elas são meio fosforescentes assim. Então olhando assim, ó, aqui tem várias, né, delas dos diatomitos. Mas o que a gente tem que saber dessas diatomáceas mesmo? Elas chamam a atenção pelo número de espécies. Tem mais de 100 mil espécies só desse filo, vocês pensam, só desse filo.
e pela participação no fitoplâncton, porque cerca de 25% da produtividade primária dos ecossistemas marinhos é atribuída a esse grupo de algas. E existe que a gente chama, olha que bonito isso aqui, gente, terras de diatomáceas, ou também conhecidas como diatomitos. Os diatomitos, né, eles foram empregados na antiguidade como material de construção, geralmente misturados a cal. Então, vai dizer que não parece aquelas as rochas calcárias, né, de onde a gente extrai o cal. Então, por eles serem constituídos dessa carapaça vitrificada, microscópica, os diatomitos têm grande granulosidade finíssima, né? Sendo utilizados na indústria moderna como matéria-prima para a fabricação de polidores, filtros. Então, eles são super importantes. Lá no fundo marinho, essas carapaças desses diatomitos, né, dessas diatomáceas, acumularam-se durante um monte de tempo, formando essas terras de diatomitos. É como se fossem fósseis, entendeu? Dessas algas. É bem interessante isso. Então, as diatomáceas a gente leva mais por esse lado. Depois, desculpem que meu celular estava bipando. Depois, tem as crisófitas, ou algas douradas. A gente já viu as algas verdes, né? Tem algumas que elas têm um nome mais popular, que são abundantes em ambientes marinhos e também em água doce, em certos lagos de regiões temperadas, e podem ser o principal constituinte do fitoplâncton. Vocês lembram que eu falei que o fitoplâncton são aqueles animais errantes, né? Que ficam na água, e quando eles são provenientes, realizam a fotossíntese, a gente chama de fitoplâncton, senão a gente chamaria só de plâncton. Existe o zooplâncton, bacterioplâncton, e existe o fitoplâncton. As algas, elas entram nesse fitoplâncton, né? A estrutura corporal são unicelulares ou coloniais, ou seja, vivem sozinhos ou em colônia. E algumas espécies são filamentosas. Então aqui tem, ó, uma crisófita filamentosa. Ó que bonitinha. Gostaram? Depois a gente tem uma observação também delas, né? Que apesar de fotossintetizantes, muitas delas ingerem bactérias e outras partículas orgânicas como forma alternativa de nutrição. Então elas podem se nutrir através da nutrição heterotrófica, né? Geralmente as algas são autotróficas, fotossintetizantes, mas existem algumas heterotróficas. E algumas espécies não têm parede celular e membrana e lembram amebas como cloroplastos. Então tem algumas que, por serem unicelulares, lembram amebas, né? Então aqui estão elas bem bonitinhas. Depois entramos para o reino das feófitas, tá? Também conhecidas como algas pardas. Então elas são um pouco amarronzadas assim. Elas vivem no mar, né? São multicelulares. E olha que legal isso aqui, a morfologia, o tamanho dessas algas pode variar de poucos centímetros a mais de 40 metros de comprimento. Olha aqui. Elas são muito grandes, elas podem ser muito grandes. As feófitas macroscópicas, como a gente chama, cujo talo lembra um caule e folhas de planta, são comumente encontradas em praias. Então, olha que legal. Elas são muito grandes e elas acabam lembrando uma planta, né? E essa parte, assim, ó, cada partezinha daqui a gente chama de talo, tá? Olha que bonita essa imagem que eu procurei para vocês. Essa imagem mostra uma alga parda típica dos mares tropicais pertencentes ao gênero, né? Essa alga ao gênero Sargassum, abundante no Oceano Atlântico, perto das Ilhas Açores, local que os antigos navegadores portugueses batizaram de Mar dos Sargassos. Na costa oeste da América do Norte vivem algas pardas gigantes, os kelps que chamam, ancoradas no fundo marinho e formando extensas florestas submersas, que servem de habitat a uma grande diversidade de animais. Então essas algas, né, esses kelps, a gente chama de ambiente, né, floresta submersa, porque imagina, mais de 40 metros, né, algumas. Muito linda essa imagem, né, gostei, então eu resolvi trazer para vocês. As rodófitas, né, são conhecidas também como algas vermelhas. Elas vivem, né, em mares tropicais, há cerca de uma centena de espécies delas também de água doce, embora elas vivam mais no mar. A estrutura corporal delas, elas são multicelulares, exceto por algumas poucas espécies unicelulares. E a morfologia dela, algumas espécies acumulam carbonato de cálcio nas paredes celulares, adquirindo uma rigidez semelhante à do coral, sendo por isso denominadas algas coralíneas, porque vocês sabem que os corais eles são um pouco mais firmes, né? Durinhos. E as algas são mais parecidas com planta, realmente. Geralmente elas vivem aderidas a rochas ou a outras algas, mas há espécies também que flutuam.
Vou mostrar para vocês, olha que bonitinhas as fotos das rodófitas. Então, realmente elas parecem corais, né? Mas são todas algas, tá? Que a gente chama as algas vermelhas, né? Gostaram? Bom, vamos ao próximo. Esse filo, né, dinófita, também conhecido como pirrófita, a gente chama eles de dinoflagelados. Habitam a maioria das espécies é marinha, são unicelulares. E qual é a morfologia deles? São células dotadas de dois flagelos usados para locomoção. Muitas espécies apresentam revestimento de placas de celulose dispostas como armadura, eventualmente contendo sílica, que também tem sílica. Mas a gente chama de dinoflagelados porque tem esses dois flagelos, tá? Não se esqueçam. Há espécies sem parede celular que vivem como simbiontes, ou seja, vivem dentro de células de protozoários de animais marinhos, como quinidários, plateumintos, moluscos. Esses simbiontes realizam o que a gente chama de simbiose. Vocês lembram o que era? A gente viu lá no segundo ano. E alguns não possuem cloroplasto e sua nutrição é exclusivamente heterotrófica. Algumas espécies são predadoras de protozoários, inclusive. Então, vocês pensem que nem todas as algas, elas são autotróficas. Algumas, elas predam outros alimentos, né? O que é bonito dos dinoflagelados? Eles constituem parte importante do fitoplâncton marinho, junto com as diatomáceas e as crisófilas. Aqui tem os dinoflagelados, e uma coisa muito bonita que eu trouxe para vocês é que em condições adversas, como a escassez de nutrientes, os dinoflagelados podem perder os flagelos, que são essas estruturas aqui, ó. Isso aqui é um flagelo, tá? E formar cistos de resistência capazes de permanecer anos em estado de dormência. Eles são os dinoflagelados do gênero Noctiluca, são responsáveis pelo fenômeno de bioluminescência no mar. Olha que bonito, isso aqui a gente chama de bioluminescência do mar. Visível à noite em certas épocas do ano, quando o movimento das ondas faz esses organismos emitir uma tênue luz esverdeada. Então eles acabam emitindo essa luz. Diz que esse fenômeno é muito bonito. Eu tinha vontade de ver. Acho que todo biólogo tem, né? E também quem não é biólogo. Diversas espécies desses dinoflagelados provocam a chamada maré vermelha. O que é essa maré vermelha que o mar fica todo vermelho assim, né? Parece que até um sangue. Aqui, por exemplo, esse fenômeno da maré vermelha na Austrália em 2011, decorrente do aumento populacional explosivo de dinoflagelados, ou seja, quanto uma superpopulação de algas causa o que a gente chama de maré vermelha. Então, é um fenômeno em que a água do mar se torna marrom avermelhada devido à multiplicação intensa dessas águas perto do litoral. As substâncias tóxicas liberadas por esses dinoflagelados, também conhecidas como pirrófitas, causam a morte dos peixes e outros animais marinhos e eventualmente podem intoxicar até pessoas. Então vocês vejam que também o excesso de algas também não é uma coisa boa, né? Pode prejudicar. Euglenoides. Euglenoides, a maioria dessas algas são espécies, né, de água doce, unicelulares. São células revestidas por uma película flexível sob a qual há fibrilas contráteis que permitem à célula contrair-se rapidamente. Essa euglenoide, ela parece um protozoário. Em geral, possuem dois flagelos, um curto que não chega a emergir da célula e outro longo, usado para locomoção. Certas espécies apresentam um ocelo perto da base do flagelo, e muitas apresentam pigmentos fotossintetizantes e nutrição autotrófica. Mas há espécies heterotróficas que fagocitam suas presas, ou seja, aqui eu tenho um desenho, né? Dos euglenoides, vai dizer que não parece um protozoário. Ó. Aqui tem o flagelo maior, tá? Tem umas que tem o flagelo menor. Aqui está o ocelo que eu falei para vocês. Então, o euglenoide de água doce tem uma bolsa membranosa intracelular bem desenvolvida. O vacúolo contrátil, que está aqui. Ou o vacúolo pulsátil, que chama também, responsável pela eliminação periódica do excesso de água que entra na célula por osmose. Então, aqui estão as euglenoides, parecendo mais um protozoário. É uma célula, olha aqui, núcleo, membrana, citoplasma, os plastos, lembram dessa organela? O vacúolo e o flagelo, né? Então, gente, essas são as principais que a gente vai estudar. E agora, na próxima videoaula, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a reprodução das algas, tá bom? Obrigada por me escutarem. Saudades de vocês. Beijinhos.